Né? Do PS tá comigo. E aí eu já tô vendo aqui, cara. Eu acredito que hoje até o final do dia te passo, cara. Tudo certo aqui. Diana, William, César, tudo certo por aí? Me escutam bem? Tudo certo, Escutando Caio. bem. Perfeito. Boa tarde. Boa Eu vou tarde. conduzindo aqui, a ideia é que a gente faça algo mais informal, enfim, vou apresentar vocês de uma forma geral, se vocês quiserem depois se apresentar de forma detalhada, tá bom? Fiquem à vontade, mas a gente vai conduzindo aqui de uma forma mais tranquila, tá bom? Tá bom. Uhum. Bem. Tá, joia, obrigado. A gente já começa em alguns minutinhos. Ana, William, boa tarde. Boa tarde. César, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Eu estou aqui numa salinha, num cubículo, parece aquela cabinezinha de tradutores. A gente está bem apertadinho, do lado do Caio. Eu tô com uma claridade, acho até que eu vou fechar minha janela aqui, tem uma claridade horrível no meu olho. Vocês estão presencial, o Caio e o César estão presenciais no FENESP? Isso, William. Isso. A gente tá aqui. Agora na escuridão. Agora sem luz. Obrigado, Ana. Eu vou colocar o meu celular por baixo. Ah, voltou. Teremos uma dinâmica artística com luzes ao longo da sessão. Exato. Vocês estão se divertindo aí, isso sim. Vocês estão no mesmo espaço, não, né? Não entendi. Vocês dois estão no mesmo espaço, não? A gente está um do lado do outro. Ao lado. Ah, tá, entendi. É uma típica cabine de tradutores, aqui de tradução simultânea. De evento, Isso. né? É pequenininha, Isso mesmo. só que Uhum. cabines separadas. Exato. Ai, gente, evento é uma correria, né? Sim. É É uma intenso. emoção. É intenso. Diana, você está em São Paulo ou está no Rio? Rio. E, William, você está no sul? Imagino que sim, não? Mas não é Porto Alegre. Eu fico metade da semana em Porto Alegre e metade em Passo Fundo. Hoje, por acaso, estou em Passo Fundo, que é o lugar mais próximo da praia. Nós estamos a 800 quilômetros da praia, então por isso que eu perguntei para a Diana, assim, está a poucos metros, né, de um... Estou bem pertinho. Eu conheço o campus aí da GV, então é só abrir a janela, você já olha aí ele.
O campus da GV aqui no Rio, acho que é um dos lugares mais bonitos do Rio, né? É De bonito, frente sim. ali para a Praia de Botafogo, para Botafogo. Pão de Açúcar. Continua em É home para dar inveja, sabe? Pessoal, iniciamos em 2 minutos, tá bom? Ah, joia, Caio. Obrigado. Tá bom, Caio. Bom, vamos lá, pessoal, iniciar. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas às sessões simultâneas do 23º Finesp. Meu nome é Caio e eu terei o prazer de articular esse painel com vocês. Algumas informações importantes que eu gostaria de compartilhar antes de iniciar, né, as nossas palestras. Nós teremos um debate com os nossos palestrantes ao final da sessão, e todos podem participar fazendo perguntas pelo chat. Então, podem mandar as perguntas, que tanto o William Zanella, que vai ser o nosso mediador, quanto eu, nós ficaremos de olho aqui nas perguntas, para que a gente possa, de alguma forma, explorar da melhor forma possível todo o conteúdo desse painel, tá bom? Espero que todos vocês estejam aproveitando a plataforma do evento até aqui. Tem muita coisa legal acontecendo, tá rolando. A gente tem um filme exclusivo que será transmitido somente durante essa semana lá na nossa plataforma online. Então, explorem, aproveitem para conhecer todas as áreas. E vale ressaltar que todas as atividades que vocês estão participando, acho que ficou um pouquinho escuro aqui, né, gente? Ah, voltou a luz. Problemas técnicos, faz parte do online, né? E vale ressaltar que todas as atividades que vocês estão realizando na plataforma, pessoal, eu só queria pedir, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, deixa eu ver. Pedir para vocês... Eu tomei vacina. Pronto, acho que agora foi, né? Desativou? Foi. Foi. Vocês estão me escutando? Sim. Perfeito, vamos lá. Então, eu queria reforçar que todas as dinâmicas da plataforma, elas, né, os acessos, as áreas que vocês acessam na plataforma, elas serão pontuadas. E ao final do Finesp, ao final do 3º dia de evento, nós teremos um ranking das 3 pessoas que mais interagiram, que mais se engajaram no acesso à plataforma, nas dinâmicas, nas atividades que nós promovemos por lá. E essas 3 pessoas, elas ganharão um prêmio especial. Então, acessem, aproveitem e participem, que o prêmio especial é bem bacana, vale a pena, tá bom? E agora, finalmente, para a gente dar início ao nosso painel, convido nossos palestrantes dessa sessão, Diana Abreu,
gerente de tecnologias educacionais na FGV, e o César Barreto, que é executivo de contas da Turnitin, com foco em soluções de integridade e avaliação. Queria agradecer aos nossos palestrantes, bem-vindos. E, Diana, por favor, fique à vontade para iniciar a nossa conversa. Obrigada, Caio. Tudo bem, gente? Boa tarde para todos. Obrigada aí pelo convite para participar dessa sessão. E eu vou compartilhar um material aqui com vocês. Vou só pedir para todos se manterem com o microfone desligado, né, durante a apresentação. E aí podem mandar as dúvidas, enfim, qualquer questão que a gente responde depois, tá bom? Quando vocês estiverem vendo, vocês podem só me sinalizar, por favor? Vemos, Diana. Bom, então vou falar um pouquinho hoje sobre o futuro da educação e a tecnologia como apoio ao processo de aprendizagem, e vou trazer um case que a gente, né, tem na FGV para exemplificar um pouquinho de uma das soluções que a gente usa com tecnologia que fazem parte hoje do nosso dia a dia com os alunos. Bom, eu sou Diana Abreu, sou gerente de tecnologias educacionais na FGV. Acho que boa parte, né, das pessoas que estão aqui hoje devem conhecer de alguma forma a Fundação Getúlio Vargas. Nós somos uma instituição de ensino e pesquisa e temos a missão de estimular o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Então, tem forte tanto na área de educação, a gente tem hoje 11 escolas espalhadas entre Rio, São Paulo e Brasília, e tem uma área muito forte de pesquisa, né, que alguns de vocês já devem ter visto nos jornais, né, as pesquisas de índices econômicos da Fundação Getúlio Vargas. Bom, nossos principais cursos são o curso de administração e curso de economia, tanto no Rio quanto em São Paulo, mas a gente tem outros cursos novos que vêm crescendo bastante aí ao longo dos anos, como direito e agora o curso de ciências de dados também, tá bom? A minha formação é em pedagogia, né? Minha formação inicial é em pedagogia. Ao longo dos anos, a minha carreira sempre foi envolvida com tecnologia educacional, tanto no âmbito corporativo quanto no âmbito acadêmico, né, e de ensino. Eu tenho um MBA em transformação digital, mestrado em políticas públicas e formação humana, e agora eu estou fazendo um doutorado em tecnologias da inteligência com ênfase em inteligência artificial. Então, para a gente falar de educação e tecnologia, não tinha como começar uma discussão, né, e um debate sobre esse tema sem falar do momento que a gente está vivendo hoje. Esse momento que está sendo impulsionado pela pandemia de transformação digital está impactando diretamente todos os segmentos, né? Então, por muitos anos, a educação ela ficou à margem desse processo e desse avanço tecnológico. Com a pandemia, nós não tivemos como ficar de fora, né? E a gente precisou se reinventar, todas as áreas tiveram que se reinventar, todos os segmentos tiveram que se reinventar, e com a educação foi a mesma coisa. A gente sabe que em algumas áreas, né, na educação pública, no ensino básico, a desigualdade é muito grande, e esse processo, durante a pandemia, foi muito sofrido, tanto para os professores quanto para os alunos. Mas é uma realidade que a gente está vivendo e que a gente não pode deixar de mencionar. Então, quando a gente fala, eu principalmente, né, eu falo de transformação digital, eu não associo a transformação digital somente à implementação da tecnologia. É óbvio que a implementação da tecnologia é fundamental para o processo de transformação digital, mas existe uma série de outras coisas que estão imbuídas nesse processo que impactam diretamente a forma como as pessoas se comunicam, o comportamento da sociedade, a forma de consumo, não só o consumo de produtos, mas dos serviços também, e todas as questões econômicas, né? E agora, já que estamos inseridos nesse contexto, as novas formas de se relacionar com o saber. E aí, pensando nisso, a gente precisa sempre falar em como que a tecnologia está inserida nesse mundo educacional, né? A gente precisa se apropriar da tecnologia no nosso uso diário, né? De uma forma seamless, né? Sem costura, sem emendas,
Não basta mais a gente falar de tecnologia, né, pensando em levar um grupo de alunos para um laboratório de informática, né? Não é mais isso que a gente vive hoje. Hoje a gente vive a tecnologia no smartphone, a gente vive a tecnologia no banco, que é mobile, a gente vive a tecnologia no pagamento, que é todo praticamente móvel, é por aproximação, a gente tem robô que varre casa, a gente tem assistentes virtuais que cuidam da nossa agenda, que cuidam de algumas tarefas, enfim. A tecnologia está inserida na nossa vida, de um modo geral, e não pode ser diferente na educação. Então, na educação, essa apropriação da tecnologia, ela tem que ser muito mais genuína, né, do que uma coisa fragmentada, né? Então, eu só ensino tecnologia quando eu levo um grupo de alunos para um laboratório. Já passamos por essa fase e agora o nosso momento é outro, né? Então, não tem como a gente falar de tecnologia, de apropriação da tecnologia, do uso da tecnologia na educação, sem falar de uma questão que é fundamental, que são os professores, que são os alunos e que é o desenvolvimento de competências, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de competências digitais, será que a gente realmente está preparado para essa mudança toda, né? Eu vou convidar vocês aqui a fazerem uma reflexão. Em uma escola, a gente conversou com uma diretora e perguntamos para ela, né, os professores de vocês usam tecnologia? E ela respondeu, sim, eles usam. E nós perguntamos, como que eles usam? E ela respondeu, a maioria usa pesquisando coisas no Google. Então, assim, é um uso muito superficial da tecnologia, né, para o que a gente está vivendo hoje no mundo. Óbvio que tem a diferença do nível de tecnologia que a gente tem numa escola e em outra, mas o quanto que a gente está pronto para usar essa tecnologia na educação, eu acho que é o maior convite à reflexão, né? Então, a maior lacuna que a gente vê é essa competência dos alunos, que quando os professores eles não estão preparados para apoiar esse desenvolvimento, os alunos não conseguem se desenvolver, né? Então, eu acho que o ponto principal quando a gente fala de futuro da educação é ter um corpo docente preparado, qualificado, e que seja capaz de se apropriar e de usar a tecnologia de forma genuína no seu dia a dia. Não precisa de soluções mirabolantes, né? Muitas vezes é um formulário que ele vai preencher na internet, muitas vezes é usar um vídeo no YouTube, é um vídeo que ele vai gravar no próprio telefone dele, não precisa de grandes laboratórios super sofisticados. Tem vários níveis, né, do uso da tecnologia. Mas se a gente pensar de uma maneira muito simples, já dá para fazer alguma coisa. E se a gente for pensar nas escolas que têm um maior potencial, que podem se aprofundar mais, aí o céu é o limite, porque realmente hoje tem um arsenal de coisas que são possíveis de serem feitas. E como a gente tem estado muito em contato com a tecnologia diariamente em várias coisas da vida, né, para vários segmentos da vida, se a educação não se apropria dessa tecnologia de uma forma que ela está imbuída em todo o processo de aprendizagem, que ela não é só estanque em um determinado momento, a educação ela começa a ficar desinteressante para o grupo de alunos, né? Porque é um universo à parte. Então, dentro da sala, eu estou ali naquele cuspigis tradicional e eu saio dos muros da escola e eu encontro um universo de coisas que eu posso explorar. Então, aí quando a gente pensa, né, Peraí que não está passando. Nessas competências e no desenvolvimento desses profissionais que estão diretamente ligados, envolvidos com todo o processo de tecnologia na educação e pensando no futuro da educação, surge uma necessidade primordial que é apoiar o desenvolvimento dessas competências digitais no corpo docente, para que eles consigam fazer o uso no dia a dia da tecnologia nas diferentes atividades educacionais, né? Essa formação, ela começa desde a formação inicial do professor, na graduação. Não dá mais para ser uma disciplina estanque de informática na educação, como a gente viu durante muito tempo no currículo da pedagogia, né? Ela precisa estar inserida no programa. E formação continuada. Então, são as ações pontuais, né? Cursos livres, as capacitações, as mentorias, as pós-graduações, que ajudam e que desenvolvem novas competências,
e disciplinas específicas em mestrado e doutorado que viabilizem a saída desse profissional que vai entrar na sala de aula do ensino superior, seja ela online ou presencial, para que eles tenham condições de usar a tecnologia de uma maneira muito mais fluida, né? De uma maneira muito mais seamless, né? Para que a gente não tenha essa sensação de agora eu estou parando para usar uma tecnologia, estou usando um game, eu estou usando um recurso. E isso depois é contínuo ao longo da vida, né? Que é o conceito que a gente chama de lifelong learning, que é continuar aprendendo ao longo da vida o uso dessas novas competências, porque a cada momento a gente pode ver outras competências no mercado, outras tecnologias no mercado, e o desenvolvimento das competências para o uso dessas novas tecnologias é extremamente necessário. Eu trouxe aqui um exemplo que a Carla Luksic, que é uma pesquisadora de doutorado da PUC de São Paulo, ela apresenta, que é falando um pouquinho sobre o desenvolvimento de competências docentes, competências digitais, né? Os professores, eles já vêm com seu arcabouço de competências específicas, cada um do seu segmento, e o que a gente precisa fazer é, número 1, engajar esse grupo de profissionais para o uso da tecnologia, orientá-los com relação ao uso de determinados recursos, que são os recursos que cada escola tem disponível, apoiá-los a como que eles conseguem se apropriar dessa tecnologia e aplicar isso dentro do programa deles de ensino, como que eles podem avaliar os alunos ou usando tecnologia ou a partir de uma tecnologia, né? Se a gente fala do ensino superior, a gente hoje tem um mundo de oportunidade com isso, a gente pode fazer projeto, a gente pode fazer análise de dados, a gente pode fazer análise de dashboards, enfim, uma série de outras possibilidades de avaliação que não seja mais só a prova, né? E, consequentemente, o empoderamento desses alunos para um uso consciente da tecnologia, né? E não ser só tecnologia para entrar no TikTok, para entrar no Facebook, para entrar nas redes sociais. Pode ser para isso também, mas a tecnologia ela tem muito mais coisa para oferecer para a gente do que só o uso para entretenimento. Então, uma vez que a gente consegue fazer todo esse processo, a gente consegue apoiar o professor para que ele desenvolva, a partir do momento que ele está engajado e ele tem o apoio da escola, a desenvolver essas competências digitais e, consequentemente, ele tem condição de apoiar os alunos no desenvolvimento dessas competências digitais, tá? Segundo a Carla, ela apresenta a competência digital como uma competência digital compreendida como conhecimentos, criatividade e atitudes necessárias para utilizar as mídias digitais para aprendizagem e compreensão da sociedade do conhecimento. Quer dizer, que mundo é esse que a gente está inserido, né? Que esse dilúvio de informação, ele vem cada vez mais rápido por diferentes canais. Então, o aluno ele precisa ser crítico o suficiente para ele receber essa informação toda que está disponível na internet, mas saber fazer o uso correto dela. E aí, pensando nesse uso correto, eu vou trazer para vocês um case da Fundação Getúlio Vargas, que é como que a gente trabalha a avaliação formativa com o uso da tecnologia, tá? Então, já fazem mais de 8 anos que a gente conta com ferramentas, 8 a 10 anos que a gente conta com ferramentas de verificação de similaridade. Iniciamos com uma ferramenta e depois de 2 anos passamos para a Turnitin. Para a gente acredita muito na avaliação baseada no conceito de Lucchesi. Acredita que o papel do feedback na avaliação ele é fundamental e é um caminho em construção. Então, o papel do feedback é conduzir o aluno à ação para mudança com a intervenção pedagógica, com a orientação e redirecionamento do professor. O aluno ele percebe onde ele está e ele tem a oportunidade de corrigir e de regular a sua ação, né? Então, o feedback ele é super importante e não tem um papel de punição, pelo contrário, ele tem um papel de redirecionamento para a consciência, né, da importância dessa escrita autoral, que seja bem consistente e bem fundamentada. A gente tem, como a FGV tem um viés muito forte de pesquisa, então a gente tem um incentivo muito grande para os alunos, para eles, desde o início do período, né, dos primeiros períodos da graduação,
eles serem autores, né? Eles escreverem muito, eles fazerem muitos trabalhos escritos, né? Artigos, enfim. E essa escrita, esse desenvolvimento da escrita, ele é fundamental. Uma escrita autoral, uma escrita consistente, uma escrita que você possa referenciar bem os autores e não se apropriar da fala deles, mas aprofundar o seu olhar dentro do que cada perspectiva de cada autor, de cada conceito traz e apresenta. Então, é um pouco dessa forma que a gente trabalha. E como é que a gente trabalha na academia essa produção científica e a escrita autoral com o uso da tecnologia, né? Então, a FGV tem um papel social, não só de formar o bacharel, mas de fomentar também a pesquisa e a construção do conhecimento. Então, assim, desde o primeiro período, né, como eu já falei, os alunos dos cursos da graduação, eles já são habituados a escrever, a criar textos acadêmicos, textos autorais, e eles utilizam as referências bibliográficas e as citações de forma correta. Então, hoje, essa comunidade acadêmica, ela busca ampliar essa construção da escrita autoral com base no feedback formativo, que é permitir que o aluno, por meio desse progresso dele, ele consiga incorporar as correções e que ele seja capaz de expressar de forma autoral seu pensamento em textos de diferentes níveis de complexidade. Então, a maioria dos trabalhos hoje, principalmente agora na pandemia, eles estão disponíveis para os alunos no ambiente virtual de aprendizagem. Os alunos, o professor não precisa utilizar a ferramenta por outro caminho, já está tudo integrado com o ambiente virtual de aprendizagem, e eles fazem um input dessas atividades na plataforma. A partir do momento que ele faz o input na plataforma, a plataforma já gera, por estar integrado, um feedback, um relatório para o professor, e aí entra um diferencial, né? A gente sempre orienta que a ferramenta de verificação de similaridade, ela vem para acelerar o processo do professor, né? Para dar mais agilidade. E também para isentar o professor de uma fala sem provas consistentes, né? Porque no passado ficava muito só uma fala do professor quando ele via que um aluno tinha copiado exatamente algo que estava no livro. E muitos alunos ficavam extremamente ofendidos, porque você está dizendo que eu colei, você está dizendo que eu copiei, que eu fiz plágio, etc. E hoje, com a ferramenta, o professor não precisa se expor mais a chegar nesse nível, né? Ele apresenta o relatório e ele redireciona o aluno. Olha, aqui, acho que você precisa reescrever esse trecho. Né? Esse trecho aqui precisa entrar com as suas palavras. Você pode, sim, usar esse conceito, mas você tem que saber como usar esse conceito. E aí, a partir disso, a gente vem, desde o início dos períodos, construindo essa consciência autoral no nosso grupo de alunos, para que eles, ao longo de toda a formação, cada vez mais eles sejam alunos com uma escrita autônoma e independente. A Escola de Direito do Rio, ela adota diferentes tipos de avaliação e, mesmo antes da pandemia, eles já usavam muito a ferramenta de similaridade da Turnitin. Então, a prática, né, deles não aceita a prática submetida ao julgamento de uma comissão de ética. Então, desde o ingresso, os discentes, eles recebem um código de ética da escola, eles assinam esse termo de responsabilidade por suas condutas, e, nesse sentido, a disponibilidade da ferramenta, de uma ferramenta como a da Turnitin, por exemplo, ela é essencial, tá? Porque ela apoia o professor nessa tomada de decisão, né? Nessa fala, mas tendo onde ele tem um respaldo, porque tem um documento ali que aponta exatamente de onde aquele trecho foi tirado. Então, em 2016, mais de 20% das atividades curriculares dessa escola se ancoravam já no nosso eClass, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. 2 anos depois, em 2018, apenas 30% não faziam uso efetivo da plataforma. Em 2019.1, 88% das disciplinas e dos materiais didáticos já estavam disponíveis no nosso eClass. E hoje, muito também em função da própria pandemia, 100% dos alunos usam o eClass para todas as suas atividades acadêmicas. Então, segundo a fala da própria coordenadora de ensino, ela afirma que grande parte da adesão, né,
e desse movimento todo que foi conquistado pela escola foi pelo uso de uma ferramenta de similaridade como a Turnitin, por facilitar o trabalho de investigação do corpo docente, a avaliação das produções acadêmicas do corpo docente e da escola, porque o volume ele é muito grande, né? Então, mais quando a gente está no final de período, e os professores eles têm os trabalhos dos alunos das turmas, mais os trabalhos, às vezes, de relatório de pesquisa, mais as suas produções acadêmicas, enfim, é um mundo de artigos e de materiais para serem avaliados, né? Então, a gente tem um volume de material submetido, um comparativo de submissão de 2018 até outubro de 2021, de que a gente está em um caminho em construção, mas se antes, em 2018, a gente tinha 112 mil trabalhos publicados, hoje a gente tem 320 mil trabalhos publicados pelos alunos nessa ferramenta, né? Com o uso do feedback formativo pelo corpo docente e esse feedback muito pautado no relatório que a gente emite da plataforma. Os índices de similaridade, a gente vem acompanhando e monitorando, obviamente agora, nesse período, a gente teve um aumento por conta do próprio uso, né, porque passou a ser em massa da plataforma, mas a gente vem buscando sempre se manter a maior parte do tempo dentro da faixa de 1 a 24%, que é uma das menores faixas de similaridade, né? Então, é sempre buscar manter os alunos nesse menor nível de similaridade e dar o retorno, e dar o feedback, e dar a orientação, e dar a oportunidade deles redirecionarem o trabalho deles para criar cada vez mais. Gente, eu vou correr porque o meu horário acho que já está em cima, né? Caio. Mais 5 minutos, Diana, pode seguir. Tá. Uma grande preocupação para a gente sempre foi a própria fundação se resguardar legalmente do uso dessa ferramenta, né? A gente sabe que, da mesma forma que muitos alunos se sentiam extremamente incomodados por estarem sendo considerados como terem plagiado alguma coisa, a partir do momento que você tem uma ferramenta que te dá provas de que isso pode ter acontecido, mesmo a gente não usando para punir ninguém, a gente usando num caráter educacional, a gente, mesmo assim, procurou se respaldar e usar algumas ferramentas legais. Então, a própria Direito Rio, por exemplo, criou um termo de aceite, uma cláusula dentro do contrato de adesão no curso. Então, quando o aluno entra no curso, ele assina um contrato, e nesse contrato já tem uma primeira cláusula ali dizendo que ele está de acordo com o uso dessa ferramenta ao longo do curso todo, né? A outra questão foi com relação ao termo de aceite e uso na plataforma de aprendizagem. Esses cuidados, eles são essenciais, ainda mais agora que a gente tem essa nova legislação, tem a LGPD, e que os dados dos alunos expor, né, esses alunos é uma questão muito delicada e sensível. Então, a gente acredita que a produção acadêmica ela precisa ser inédita, e isso passa por um exercício constante de leitura, de escrita, por orientação e uma recondução constante para os novos caminhos. Para onde a gente está indo, né, pensando no futuro da educação? A gente está indo para uma educação que é cada vez mais baseada na experimentação, nas aulas híbridas, que hoje ainda não é regulamentada pelo MEC, mas a gente tem essa janela de oportunidade por conta da pandemia, assistentes virtuais inteligentes, o tutor virtual inteligente, que já tem algumas escolas usando, análises preditivas e aprendizagem adaptativa, e decisões baseadas em grandes volumes de dados, né, com business intelligence, com analytics, enfim, com ciências da computação e ciências de dados. Isso tudo, na verdade, na minha concepção, a gente não pode nunca pensar na tecnologia como uma ferramenta única e esporádica que vai ser usada dentro de sala de aula. Eu acho que o ecossistema tecnológico ele é muito mais amplo que isso na educação. Passa pelos processos educacionais, avaliações, experiências, atividades, desenvolvimento tecnológico do corpo docente, passa por toda a adaptação do próprio campus, plataformas de aprendizagem, acessibilidade e mobilidade, então o aluno poder acessar de qualquer lugar, processos automatizados, né, analytics, análises preditivas, experiência digital cada vez mais fluida, atendimentos com machine learning e pesquisa acadêmica com uso de laboratórios virtuais em nuvem,
ferramentas de colaboração, armazenamento de todo o material em nuvem, processos inteligentes automatizados, enfim. E aí, por último, eu queria fechar minha fala dizendo que, para mim, a transformação digital e ser digital é muito mais, né, é ir além do uso da tecnologia, é de fato uma transformação genuína da cultura e do mindset, tanto organizacional da escola, quanto das pessoas que usam a tecnologia, né? Então, aqui eu só trouxe um exemplo, mas foi um exemplo que a gente fez no ano passado, e ele já está até defasado, porque a tecnologia e o impulsionamento da pandemia, tudo aconteceu tão rápido que algumas coisas que estavam previstas para 2025 a gente já implementou. Mas, assim, muito para mostrar que é um longo caminho a ser desbravado, não dá para fazer tudo de uma única vez, e que com isso a gente tem um único objetivo, que é entregar uma experiência digital memorável para os nossos alunos e professores ao longo de toda a jornada acadêmica deles na FGV. Eu finalizei minha fala, então, agora, Caio. Queria agradecer a vocês e dar a palavra para o César. Obrigado, Diana. Muito obrigado. César, por favor. Obrigado, Diana. Obrigado, Caio. Eu vou só compartilhar minha tela com vocês para a gente ter um pouquinho de apoio visual. E aí eu agradeço. Se algum de vocês puder confirmar para mim, só fazendo um joia ou um... Pronto, aparece, né? Obrigado. Diana, achei interessante, vou começar de trás para frente, né? Você mencionou no finalzinho da sua fala, e a gente já tinha conversado sobre isso no passado, né? Um aspecto muito operacional do uso de novas tecnologias na educação, que é a questão do termo de concordância, por exemplo, uma pequena mudança numa cláusula contratual da universidade, a fim de fazer com que a instituição se resguarde um pouquinho de eventuais efeitos adversos da implantação de uma nova tecnologia que podem, às vezes, chegar a extremos de uma judicialização, às vezes, da relação aluno-instituição, né? E eu acho muito legal você ter mencionado isso, porque é algo que, às vezes, passa batido pelas instituições de ensino. A gente pensa no macro, no bom uso da ferramenta, e isso é absolutamente legítimo, esse é o final, é o fim, né, a que nos propomos, mas é importante ter muita atenção também com esses detalhes operacionais, porque fazem toda a diferença, né? E pegando aqui o seu gancho, Diana, também, você durante a sua fala usou algumas... Bom, nós somos parceiros de alguns anos, então a minha opinião é um pouco suspeita, mas algumas frases, algumas palavras são muito caras a Turnitin, como feedback, avaliação formativa, ética, originalidade na produção textual, enfim, tudo isso diz muito a respeito do que a gente faz e da nossa evolução, né? Falando então um pouquinho da Turnitin, para quem não nos conhece, nós somos muito associados a Turnitin, é quase uma metonímia, né? O nome da empresa é associado ao nome das ferramentas e software de verificação de similaridade, vulgo, e nós temos muitas restrições com essa expressão, antiplágio, tá? Como a Turnitin trabalha, né, no universo das tecnologias para aprendizagem? Bom, nós somos uma edtech, então tecnologia e aprendizagem estão no cerne do que a gente faz. Se a gente pensa na própria história da nossa empresa, lá em 1998, portanto, naquele período em que a internet começa a se difundir para o uso doméstico, pelo menos das classes médias, de forma avassaladora, a Turnitin começa lá na Universidade da Califórnia como um software, uma ferramenta para avaliação de pares, de trabalhos de publicações científicas. Rapidamente ela evolui para um software que também verifica a similaridade, né? Então, a gente tem um contexto de academia, publicações de alto impacto, verificação de texto e, acima de tudo, prevenção de plágio, né? Quando a gente olha para a Turnitin hoje, 2021, a gente consegue ainda dissuadir nas práticas acadêmicas e tudo mais, mas a gente evoluiu muito. Hoje em dia, a gente faz isso de uma maneira bastante diferente, né? A Turnitin tem uma preocupação muito grande com as ferramentas de avaliação, de feedback, e a gente vai falar um pouquinho mais de tudo isso daqui a pouco. E essa evolução que aconteceu no próprio mundo, né, do uso da internet, da tecnologia, se refletiu no nosso trabalho. Então, se a gente olhar, né, essa empresa aí que tem mais ou menos quase 30 anos, eu digo sem medo que a gente talvez seja de tech, mas que tem a maior difusão mundial, né? A gente tem uma presença global muito grande. Vocês têm alguns números, né? Mais de 140 países, mais de 15 mil clientes, e 40 milhões de estudantes, é muita gente, né? E quando a gente pensa na nossa base de dados,
e eu diria que aqui isso é algo que é precioso para a Turnitin, né? É contra essa base de dados que as produções dos estudantes, desde o ensino fundamental até o pós-doc, vão apresentar suas produções e elas serão comparadas eventualmente para detectar similaridade. Então, a gente tem aí mais de 91 bilhões de páginas de internet, quase 1,5 bilhão de trabalhos de estudantes e 82 bilhões de publicações acadêmicas. É algo bastante expressivo aí no relativo curto tempo de existência da Turnitin. Mas vamos pensar aqui um pouquinho, retomando meu ponto original. Quando a Turnitin surge lá em 1998, eu diria que a prática mais comum, a má prática acadêmica mais comum daquela época era o copiar e colar. Né? A internet ainda estava nos seus princípios ali, não existiam muitos recursos, então, e o mais fácil, né, para aquele aluno que estava acostumado a apresentar trabalhos impressos, era simplesmente trocar trabalhos por e-mail uns com os outros, copiar e colar da internet. Né? Lá atrás a gente dava conta disso. Quando o tempo vai passando e a gente olha hoje para as novas manifestações de mais práticas acadêmicas, que passam, por exemplo, pelo célebre plágio mosaico, né, que é uma concha de retalhos de pedaços de trabalhos que um aluno junta e apresenta como se fosse original, ou então softwares que modificam textos. Então, hoje em dia isso é muito comum, né? Um software que pega uma frase e vai substituindo aquelas palavras por sinônimos, de forma a transformar uma frase copiada em algo que aparenta ser original. E chegamos até hoje em dia mesmo plágio de códigos. A gente vê que constantemente a Turnitin tem um trabalho de se reinventar. A gente surge em novas práticas e a gente vai tentando dar conta delas à medida que o tempo vai passando. E, aliás, eu faço aqui só um comentário, acho que a Camila colocou no chat, mas eu coloquei o link ali para vocês. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês está disponível no site da Turnitin, com pequenas sugestões de como coibir esse tipo de prática, tá? Eu diria que para uso em sala de aula é muito legal, eu recomendo que vocês baixem. Lá atrás, 1998, até um passado muito recente, como as ferramentas de verificação de similaridade eram usadas? Elas eram usadas de uma forma que a gente chama de tradicional, pela falta de um termo melhor, tá? Então, havia a intenção de se identificar plágio, não similaridade, né? E há uma diferença aqui crucial: o plágio é intencional, a intenção de copiar, e a similaridade não. Né? A similaridade muitas vezes pode ser um não domínio de normas técnicas, um aluno que não referenciou corretamente uma citação, não menor intenção de copiar, ele só não sabia fazer aquilo. Né? Algo muito possível, por exemplo, entre alunos de ensino médio da graduação. Então, havia a intenção de se verificar plágio, um caráter punitivo, então pegar a má conduta e punir, essa punição varia, né? Variava, reprovação, um processo administrativo, enfim, um fluxo de trabalho super centralizado. Então, no geral, as bibliotecas verificavam a similaridade, então era uma situação clássica. Uma frase, aliás, que eu escuto muito: alunos que apresentam os seus trabalhos de conclusão de curso, teses, monografias, dissertações, levam para a biblioteca e a biblioteca roda o software antiplágio para ver se aquilo está correto ou não e já determina o destino do aluno. E, portanto, um fluxo de verificação absolutamente apartado da sala de aula. Aquilo não pertence ao professor, não pertence à rotina de sala. Isso é algo que você faz lá em outro departamento. Né? Se a gente avança e chega hoje, um passado muito recente, isso vem mudando há pouquíssimo tempo, e a FGV faz isso. Eu acho muito legal essa nossa parceria, porque vocês são um caso emblemático de instituições que já fazem isso. Mudou-se a visão. Então, hoje em dia, a gente verifica a similaridade. Né? Pode ser que não haja intenção do aluno em, por exemplo, ter ali uma citação referenciada. A gente pensa muito no caráter formativo, ou seja, a ferramenta hoje em dia, as ferramentas da Turnitin fazem isso. Elas verificam a similaridade, mas elas dão milhares de possibilidades de feedback para o professor. O professor consegue comentar aquele trabalho, aquela produção que ele recebeu, devolver para o aluno e manter um diálogo utilizando uma plataforma. O fluxo passa a ser bastante descentralizado ou totalmente descentralizado. A gente não tem mais uma biblioteca, um departamento que checa a similaridade. A gente tem o professor e o aluno na rotina de sala de aula, verificando similaridade e outras coisas de forma contínua.
e, portanto, uma ferramenta que passa a ser parte integrante do currículo. Ela entra na sala de aula. E, enfim, a verdade é quando a gente olha para esses dois fluxos, é difícil acreditar que a gente tenha demorado tanto tempo para sair do tradicional para esse que eu chamo de recente, porque os impactos são impressionantes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns dados. Como a gente faz isso, por exemplo, né? Voltando ao feedback, avaliação formativa. As ferramentas do Channeling, por exemplo, permitem ao professor, quando recebe o trabalho do aluno, verificar, sim, a similaridade, e sobre o texto, fazer os seus comentários de diversas formas. O professor pode gravar um comentário de voz, ele pode escrever sobre o texto do aluno, ele pode criar um banco de comentários pré-carregados, assim, os comentários mais corriqueiros, e utilizá-los o tempo todo, e economizar um monte de tempo fazendo isso, e dar ao aluno um feedback absolutamente significativo. Tudo isso sobre o mesmo documento. Aí vem algo também muito importante do ponto de vista de rotina de trabalho. Se antigamente era necessário, por exemplo, que um professor, uma biblioteca, rodasse o software de similaridade, baixasse, anexasse um e-mail, e eventualmente fizesse comentários por e-mail, agora você faz isso numa plataforma só. Acaba-se o baixar, ou jogar para cá, anexar para lá, num único lugar o professor vê similaridade e comenta. Outra maneira de fazer isso, e aqui a gente está saindo um pouquinho da produção textual. Se a gente pensar nas áreas de ciências, nas áreas STEM e correlatas, as engenharias, matemáticas, as áreas de negócios, hoje em dia já existem maneiras de você, por exemplo, sair do texto, em primeiro lugar. Já é possível que um aluno de matemática submeta uma foto do seu trabalho, um cálculo, um diagrama, um código de programação, o professor consiga dar feedback sobre essa atividade e também verificar a similaridade, por exemplo, de códigos de programação, o que é algo muito recente, né? E a gente consegue fazer isso também, e aqui a gente pega a inteligência, muito de inteligência artificial, que vem ajudando nesse papel, de, por exemplo, permitir ao professor receber trabalhos. A inteligência artificial identifica padrões de respostas, agrupa essas respostas e encaminha isso para o professor. Então, tudo que o professor tem que fazer é olhar e chancelar ou não aquele agrupamento feito por uma inteligência artificial. Então, isso é algo muito legal, muito inovador e que vem trazendo um impacto profundo na rotina de sala de aula. E quando a gente pensa também aqui, num caso extremo de avaliação formativa, feedback formativo, hoje, por exemplo, já é possível permitir que o aluno, antes mesmo de enviar as suas produções, os seus trabalhos para o professor, verifique similaridade. Então, isso é muito legal. Em primeiro lugar, o aluno ele passa a ser um agente empoderado, ele consegue ele mesmo se autocorrigir, e isso também abre um universo de oportunidades. Um aluno, por exemplo, pensemos aqui nos extremos, um aluno do ensino médio, verificando similaridade, de repente ele descobre que aquilo que ele escreveu está presente numa publicação feita em alguma universidade de renome. Ele consegue acessar essa publicação, estudar essa publicação. Ele passa a ter acesso a material de altíssima qualidade também para o seu próprio estudo. Quando a gente pensa no outro extremo, sendo de educação básica, indo, por exemplo, para um aluno de pós-doutorado, pesquisador, ao descobrir similaridade, ele consegue, por exemplo, descobrir que existe uma outra universidade do outro lugar do mundo também desenvolvendo pesquisa naquela área. Isso abre a possibilidade de cooperação de uma pesquisa conjunta, o que é excepcional. E agora eu já vou terminar aqui minha fala, que eu sei que eu estou me alongando um pouquinho. Caio, me diga uma coisa, ainda tem algum tempo? Te peço um minutinho, se eu não tiver. Um minutinho. Então tá bom. Vamos lá. E aí, então só para fechar aqui a minha fala, a gente fez uma pesquisa lá em 2016 com cerca de 10 mil instituições que usavam uma das nossas ferramentas, né? E perguntamos para essa instituição qual foi o impacto do uso dessa ferramenta no processo de aprendizagem. E a gente conseguiu alguns dados que são realmente impressionantes. Se a gente for da direita para a esquerda, quando a gente falou com os alunos o que eles achavam do uso dessas ferramentas em sala de aula, 77% deles, desse universo aí de mais ou menos 10 mil instituições, disseram ter notado melhoria na sua escrita. Né? É um número bastante expressivo. Quando a gente vai para o docente, pergunta se o docente sente um impacto no uso dessa ferramenta em sala de aula,
76% deles disseram que notaram alunos mais engajados com os feedbacks que foram dados. Então, o feedback passa a fazer sentido, não é só aquele texto que você manda que eventualmente o aluno nem lê. E quando a gente chega na instituição, e esse dado foi um dos mais interessantes dessa pesquisa, de todas elas, esses gestores observaram um tempo de uma redução no tempo do professor corrigindo atividades de cerca de 38%, quase 40%. Então, tudo isso, de certa forma, corrobora o que a gente acabou de falar aqui, que sim, né, tecnologias elas ajudam muito a aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? A gente tem que tomar alguns cuidados ao adotá-los, mas a gente fala disso agora nas perguntas e respostas. E eu paro por aqui a minha fala. Prontinho, deixa eu só voltar aqui uma coisa. Deixa eu só fazer uma verificação aqui. Diana, você me ouve? Pode só fazer uma concordância ou não com as mãos? Sim, Tá bom. eu acho que o Caio caiu. Eu acho que o Caio caiu, mas eu acho que podemos, de repente, passar a palavra para o professor William, não? Perfeito, acho que ele travou sim. Então tá bom. Boa Obrigado, professor. tarde, gente. Boa tarde, Diana, Caio, aos participantes aqui da sessão. Boa tarde. Vou expressar aqui uma pergunta, mas vou fazer um contexto aqui. A Diana colocou aqui um momento ímpar que a gente está passando na sociedade, né? Mudança de comportamento, as acelerações da pandemia. Vou trazer aqui um pouco da agenda corporativa com transformação digital. E a pergunta que eu tinha preparado é: e como estão as instituições de ensino nesse mundo? E aí fiz um compilado aqui, a Diana trazendo um case da FGV, a Leila no chat falando que algumas instituições perderam o time aí da pandemia para implementar esses processos. Aí vem o César e traz, de certo modo, que a tecnologia é meio, não é fim, né? Existem estratégias de uso. E aí trago aqui da Diana com o ecossistema tecnológico, né? Processos educacionais, campo digital, pesquisa acadêmica e tudo isso num ecossistema geral. E olhando que temos a percepção da instituição e a percepção do professor no uso das tecnologias, a pergunta que vai para a Diana e para o César é: quais os cuidados que um professor e uma instituição de ensino tem que ter ao adotar as ferramentas tecnológicas, né? Então, acho que começamos pela Diana e depois pelo César, pode ser? Eu acho que talvez a Diana tenha travado, William. Será que... Eu voltei. Diana, pronto. Eu voltei, mas eu perdi o final da fala dele. Bom, vou compor aqui. Bom, a gente estava falando do ecossistema, né? Que tem processos educacionais, digital. Tem dois mundos, né? Tem o mundo da instituição de ensino, tem o mundo do professor. Então, a pergunta que eu ia trazer aqui é: quais são os cuidados que um professor e uma instituição de ensino tem que ter ao adotar essas ferramentas educacionais na percepção, na visão de vocês? Posso começar, César? Acho que o cuidado, assim, a instituição, ela tem que ter um cuidado muito grande, porque, como até alguém colocou aqui no chat, muitos professores foram jogados, né, nessa realidade virtual toda que a gente viveu aí por conta da pandemia. Então, eu acho que esse cuidado com o corpo docente, ele é papel da escola, é papel da instituição, né? A instituição, ela pode, dependendo do seu nível, né, de apropriação da tecnologia e da sua condição financeira, usar diferentes níveis de tecnologia. Mas mesmo quem está começando ou quem está com tecnologia muito avançada, precisa capacitar e preparar e dar o suporte para o corpo docente. Não dá para a gente simplesmente implementar uma tecnologia, seja ela simples ou super complexa, e deixar o professor se virar. Né? Então, acho que o papel da instituição é não só capacitar para o uso, mas dar todo o apoio e suporte ao longo do uso.
né? E apoiá-los a fazer esse link, porque uma coisa que os professores sempre falam é, tá bom, agora eu sei operar essa tecnologia, eu sei usar essa tecnologia. Como que eu uso essa tecnologia na realidade do meu programa pedagógico, né? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Sentar com cada um, ou enfim, abrir portas para eles irem até as equipes que possam apoiá-los, para ajudar a fazer essa virada de chave, né? E ver outras formas de fazer o uso da mesma pedagogia, enfim, do mesmo programa pedagógico, mas apoiado por alguma tecnologia que a instituição tenha e ofereça, né? Por outro lado, para o corpo docente, eu acho que eles têm um desafio gigantesco, e isso não tem nada a ver mais com o fato das aulas agora serem híbridas, ou com o fato das aulas serem 100% online ou 100% presencial. O fato é, a tecnologia está inserida na nossa vida, e a gente precisa, enquanto profissional de qualquer segmento que seja, correr atrás desse prejuízo, porque isso não é só com a educação. Isso está acontecendo com arquiteto, isso está acontecendo com médico, isso está acontecendo com engenheiro, isso está acontecendo com todas as profissões. A digitalização ela veio para a sociedade, ela não veio para um segmento só. Então, eu acho que tem sim um papel, primeiro de tudo, né, social do governo, que a gente sabe no Brasil quanto isso é difícil, mas tem um papel institucional da escola dar o suporte e tem o papel também de cada indivíduo olhar para sua própria, né, para o seu próprio umbigo e ver quais são as competências que eu sou muito bom e quais são as que eu preciso me desenvolver para essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Senão isso vai acontecer o que aconteceu com a Blockbuster há um tempo atrás, né? A gente já passa a ficar defasado, porque o modelo de negócio mudou, porque as formas de relação mudaram. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Perfeitamente. Achei que eu tinha congelado. Enfim, então, se a gente não acompanhar isso, e assim, eu acho que a educação teve uma oportunidade gigantesca com a pandemia, porque a gente estava muito à margem e muito atrás, né? A gente fez um estudo esse ano com várias universidades de fora do Brasil, umas 15 universidades de fora do Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, Países Baixos, etc., Europa. E, assim, as universidades, elas estão muito além do que a gente tem no Brasil, mesmo com toda a incerteza que a gente tem para o futuro. Ninguém sabe ao certo como é que vai ser a educação do futuro, né? Mas as pessoas estão se preparando lá fora para isso, para o que vier. E aqui no Brasil a gente sabe que a gente não tem incentivo, que a gente não tem apoio do governo para isso, não tem apoio de pesquisa para isso, mas enfim, eu acho que o que cada escola puder, né, cada instituição de ensino puder fazer o seu pedacinho ali, já é uma forma da gente estar transformando a educação, pelo menos com o que está dentro da nossa alçada, com o que a gente tem de recurso para aquilo ali. A gente está, de alguma forma, contribuindo para esse processo. César. Obrigado, Jana. César. Obrigado, Jana. Olha, o comentário que eu faria aqui, na verdade, com relação a cuidados e atenção, né? Eu acho que a palavra-chave é comunicar. O docente, evidentemente, não só tem que ser comunicado do uso, da adoção de uma nova ferramenta, como treinado, engajado e acompanhado o tempo todo, mas alunos e comunidade acadêmica em geral também. Se a gente pensa, por exemplo, num software de verificação de similaridade, o aluno tem que saber que as produções dele vão ser checadas eventualmente, né? A ideia não é pegar o aluno de surpresa, ele tem que saber e entender a importância daquilo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no uso de inteligência artificial assistida, por exemplo, que é um tema muito delicado hoje em dia, eu acho também muito importante que a instituição de ensino comunique à comunidade, à sua comunidade, em que medida, né, até onde a inteligência artificial vai, ela é usada para quê, até que ponto, em que ponto o docente entra nesse processo. Então, acho que a palavra-chave é comunicar. A adoção dessas ferramentas, ela tem que ser, ela é um processo de adoção e uso, né? Ela não deve ser uma surpresa para ninguém envolvido, porque eu acho que, enfim, a vida de todos pode ficar um pouco mais fácil, né, tendo uma comunicação um pouquinho mais fluida. E é um processo, né, César? Como você falou, não se faz isso de uma noite para o dia, né? Acho que são anos amadurecendo, engajando, né? Enfim, mudando esse mindset todo e essa cultura.
Perfeito. Uma segunda pergunta, acho que a gente está se encaminhando para o final, né? Que tecnologias vocês, dois experts no tema, né, estão olhando aí como tendência para o futuro? Ou se dá para dizer para o presente, né? Já começa? Vai lá, Diana. Acho que tem uma questão que a gente tem que estar atento, que é com relação à preparação das salas híbridas, né? É muito diferente você pegar uma infraestrutura de uma reunião online e colocar um grupo de alunos achando que só ter uma câmera e uma ferramenta de videoconferência você vai conseguir fazer uma boa aula híbrida. Isso gera um desgaste, uma desmotivação, uma sensação de estar à margem do processo, né? De não pertencer àquele momento de aprendizagem para quem está online. Então, essa preocupação com uma ferramenta que realmente seja uma ferramenta de qualidade, e aí não é só uma ferramenta, mas é um conjunto de ferramentas para viabilizar essa experiência, é uma coisa que tem que ser muito pensada, porque se a gente não faz o negócio direito, a gente acaba queimando... Oi? Caio? Me ouve? Eu Sim. travei. Oi? Alguém está me Oi. ouvindo? Voltou, Diana. Acho que se a gente não pensa nessas ferramentas num contexto para viabilizar uma experiência para o aluno e para o professor que seja de qualidade, a gente acaba queimando uma modalidade, mas não porque ela não funciona, mas porque a gente não tem a infraestrutura adequada para garantir e para oferecer uma boa oportunidade para quem está participando. Uma outra coisa que eu acho que é a bola da vez, né, é o uso da inteligência artificial na educação. A gente está vivendo a era da implantação no Brasil, né? A gente não desenvolve muitas coisas, a gente implementa coisas que foram desenvolvidas fora do Brasil. Mas o senso crítico de cada um que está implementando uma solução com o uso de inteligência artificial é fundamental. Não adianta só alguém vender uma solução e dizer que tem inteligência artificial. Mas o que eu estou comprando? O que eu estou expondo ao meu aluno, né? Como é que é esse modelo? Quais são os vieses, né, de preconceito, né, que isso pode ter imbuído ali? Então, acho que o uso consciente de ferramentas de inteligência artificial, obviamente, é um avanço o uso da inteligência artificial, e acho que é para onde a gente se encaminha, mas a gente ser crítico das coisas que a gente usa, né, e não simplesmente sair usando por modismo, mas fazer um uso consciente e saber o quanto que essas ferramentas, elas realmente estão agregando para esse momento que a instituição está passando, né? Não adianta eu não ter nem sequer um LMS, né, ou uma ferramenta boa para o professor usar a internet e querer fazer inteligência artificial e ensino adaptativo. Acho que tem uma questão de saneamento ainda, né, de várias ferramentas, aí pensando nesse ecossistema, para depois a gente fazer o uso de ferramentas e de tecnologias mais avançadas. Mas os chatbots e os assistentes virtuais, principalmente com o uso de dados, inclusive porque a gente tem o maior índice de analfabetismo no Brasil, 2, né? E muitas pessoas acabam usando muito mais a voz porque facilita. Então, muita gente usa o WhatsApp por voz, né? Porque é mais fácil. Muita gente que estava excluída desse processo de digitalização e do uso de algumas ferramentas passaram a ser incluídas com a possibilidade de usar a voz para interagir com esses assistentes. Então, acho que é algo que a gente precisa olhar com bastante atenção, cuidado e critérios. César, você deselegante, mas a tua pitada de futuro aí em 1 minuto que o Caio vai precisar encerrar aí na sequência aqui com a gente. Vamos lá, William. Minha pitada vai ser de presente, tá? Eu não vou arriscar nesse momento falar de futuro. Vou falar de hoje, futuro muito próximo. Eu acho que a bola da vez, e concordo com a Diana aí, é inteligência artificial assistida. Portanto, hoje, inteligência artificial que automatiza processos, por exemplo, de correção, que seriam mais braçais, mas que não corrigem automaticamente. Então, uma inteligência artificial que encurta o caminho
mas deixa lá no final do processo o docente, por exemplo, atribuir um conceito e dar o seu feedback. Então, eu diria que a bola da vez agora, 27 de outubro, eu acho que é essa. Tá bom? Pronto, encerrei. Caio, tá ok? Tá contigo. Obrigado, William. Obrigado, César, Diana, pelas contribuições, pelas falas. Obrigado também por terem segurado. Me desligou meu computador aqui, não consegui conduzir, passar a bola para vocês para um momento de debate. Antes de encerrar, eu queria só pedir a todos os participantes aqui da sala que vocês preenchessem uma pesquisa de avaliação 30 segundos, é bem rápido, sobre a sessão que vocês assistiram aqui. Para a gente é bem importante disponibilizar, ver o que a gente pode ampliar, desenvolver o próximo ano e ter o feedback de vocês. Então, vai aparecer aí na tela de vocês, 30 segundos, é só responder, por favor. Iniciando aqui a avaliação. Vamos encerrar a enquete. Podemos? Agradeço a participação de vocês na avaliação. Essa é uma pesquisa anônima, uma avaliação anônima, não vamos divulgar o resultado, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos encontrá-los nas próximas sessões simultâneas. Hoje ainda temos mais uma, amanhã mais duas. Mais uma vez, obrigado, Diana, César e William. Até a próxima, pessoal. Obrigada, gente. Uma boa tarde para todos. Obrigado, muito obrigado. Abraço, até.